que avançou até um certo estágio, até bastante avançado, e por alguma razão, pelo menos até a época de final de maio da Conferência Nacional que perguntei, não havia chegado a marcar o gol, estava em algum lugar no meio do campo. Mas a ideia era usar aquilo pensando em 4 ou 5 itens. Um dos itens era justamente o que o Flávio falou, você capitalizar a Embrapa para que ela possa fazer os spin-offs, spin-outs e aproveitar essas oportunidades. Um segundo item, que era o motivo pelo qual a gente estava lá presente, era mecanismo para, vamos dizer assim, alavancar parques tecnológicos, e tinha mais 2 ou 3 finalidades. Posso te dar depois os nomes das pessoas. O cara que estava coordenando isso saiu, que é o Berrar, era o Marcelo Berrar, que estava coordenando pelo tal do Ministério, aí, ou Secretaria. Mas eu posso te dar um ou outro nome que estava envolvido no grupo de trabalho e que talvez tenha a pista. Bom, então, não aconteceu. Então é o seguinte, vamos conversar o que acontece nos outros países com relação a capital de risco. Os países têm mais ou menos capital de risco em função de algumas circunstâncias. O capital de risco só investe numa empresa se ele vê que consegue sair. A condição básica não é tanto o que é entrar. Se eu não souber que eu vou sair, eu não entro. O capital de risco não é um sócio permanente, é um sócio temporário. A saída dele normalmente é feita através de uma ação de a empresa se tornar pública, lançar fazer um IPO, oferta pública de ações. Aí o sujeito que é sócio do capital de risco consegue recuperar o seu dinheiro que ele botou lá. E o capital de risco usa dinheiro de terceiros. Dinheiro aí do Ari, do Fleury, junta esse dinheiro de todo mundo, monta um fundo e aí tem que retornar o dinheiro, de modo que eu trabalho com o dinheiro dos outros. Então, é um dinheiro muito... Ele está preocupado de como não gastar o dinheiro dos outros, não é próprio, e de ter o retorno para depois pagar de volta ao Fleury e ao Ari, senão ele nunca mais investe. Então, essa é a regra do capital de risco. Não importa muito, em Israel tem vários fundos de capital de risco, porque eles conseguiram resultado. Qual é o resultado? Não é tanto que a empresa lá lance ações na Bolsa em Israel, mas é muito mais que eles lancem ações na Bolsa nos Estados Unidos. Então, o sujeito que tem um capital de risco em Israel, por quê? Porque ele sabe que a empresa um dia está pensando em chegar lá. Então, quando a empresa apresenta o projeto para o capitalista de risco em Israel, ela diz o seguinte: olha, eu quero tanto dinheiro teu, depois eu fazer isso, pegar mais dinheiro aqui, depois um dia, aqui nesse dia, eu vou chegar lá que eu estou querendo abrir meu capital. Então, ele apresenta tudo isso para convencer o cara aqui no início. Então, esse é o plano da empresa. Nós aqui no Brasil não temos essa visibilidade. A empresa ela fica presa aqui. Então, o capitalista de risco aqui não tem visibilidade de que ele vai pegar o dinheiro dele de volta. Então, no fundo, é um círculo vicioso, é um catch-22. Não tem capital de risco porque não tem liquidez. Não tem liquidez porque as empresas não são competidoras para competir para abrir um capital lá. Se tivesse, você teria, entendeu? Quer dizer, é toda uma cadeia de pensamento. Então, eu estava propondo que a gente atacasse na origem. Vamos formar empresas competidoras que tenham visibilidade para competir no mercado de capitais americano. E isso vai gerar, então, um movimento para baixo de ter capitalistas de risco, vai aumentar muito esse negócio. Então, naturalmente, Israel tem muito fundo de capital de risco, o cara sabe que ele ganha dinheiro em botar dinheiro nas empresas. Ele não é... Bom, o Ari mencionou, só respondendo a última pergunta, o Ari mencionou, e eu queria só corroborar, a lei da inovação permite-se criar vários mecanismos. Um deles seria as universidades criarem os seus fundos de capital de risco para apostar em spin-offs. Tem a ver com duas coisas. Bom, primeiro, não é tanto que não tem fundo de capital de risco. As universidades hoje estão numa encruzilhada. Elas criaram as agências de inovação, tem muita coisa interessante, só que não tem empresa para absorver aquelas inovações. Existe um descompasso grande
na Universidade Brasileira, entre aquilo que a universidade faz, que a Fiocruz faz, e a existência de empresas brasileiras que consigam adequadamente absorver. Então, estou dizendo que todo caso, possivelmente no setor de química fina pode ter, a Biquim pode ter uma outra empresa, que agora é um movimento interessante. O pessoal de genérico está migrando para fazer desenvolvimento. Eu vejo Cristália começando a se mexer, MS. Então, você tem um movimento, mas muito tímido. Se eu comparar com os israelenses e com os indianos, é zero. Pô, é zero. E são empresas que estão capitalizadas, estão não sei o quê, tem uma base de suporte, né, em P&D forte, Fiocruz e vários laboratórios. Então, eu acho que não são competidores, não são competidores. Mas eu estava querendo dizer o seguinte, esse gargalo é um negócio muito sério, que ninguém está ainda... As agências de inovação, eu mencionei aqui um monte de patentes, né, de universidade. Praticamente nenhuma daquelas patentes foi transferida. A gente está engargalado, está empilhando as nossas tecnologias, porque não tem empresa que consiga levar. Saída para isso, no momento, só uma, spin-off. Ou seja, nós temos o erro crasso, incubador é importante, parque tecnológico é importante, só que a gente perde a chance e faz... Por exemplo, as incubadoras hoje não são agentes de transferência das universidades. Elas são agentes de... Um cara tem uma ideia qualquer, propõe e vai incubar. Então, ele não está ligado, ou seja, eu não sei quantos sujeitos que estão, por exemplo, aqui no CIETEC, cuja origem foi a USP. Tá? Cuja origem foi uma tecnologia desenvolvida na USP. Ou empenho ou IPT. Estou dizendo, o que a gente não... A gente está com dois mecanismos distintos andando em paralelo. E eu vejo na agência USP que a gente não consegue, na velocidade que deveria, pelo menos, ter empresa para absorver as tecnologias que estão ali. Então, a saída que eu vejo seria um spin-off, como na Fiocruz. Temos que estimular spin-off na Fiocruz, temos que estimular spin-off na Embrapa. Ou, se não quer fazer spin-off, não estou dizendo que há uma resistência muito grande dos países latinos a isso, o risco, né? Ninguém gosta de risco. Então, os caras que são pesquisadores querem ficar como pesquisadores. Então, precisava era de criar um mecanismo de gerar empresas, mas que carrega aquela tecnologia. Então, o sujeito, você chama um empresário da Fiesp aqui e diz, olha, você vai ser o meu empresário nesse assunto. E dá para ele a tecnologia, faz um acordo com ele. É que não pode ficar engargalando as tecnologias nas universidades, com patentes, e aqui tendo uma incubadora com 100 e tantas pessoas que funciona ser uma coisa a ver com a outra. Então. Bom, eu queria agradecer essa apresentação tão estimulante do professor Flávio, que gerou um debate rico e acho que, inclusive, dá indicações de outros temas para seminários futuros. E agradecer a presença de todos vocês também e aproveitar para convidá-los para o nosso seminário da próxima semana, no qual nós contaremos com a presença do professor Paulo Feldman, da FEA da USP, que vai conversar conosco sobre por que as empresas latino-americanas são pouco inovadoras. Muito obrigada a todos e até a semana que vem.